Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, o vídeo de hoje é para dar continuidade naquele outro vídeo que eu fiz falando sobre o meu aborto. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui linkado no box de informação, vou deixar aqui nos cards também para você poder conferir, tá bom? E entender mais ou menos a continuidade aí dessa história que eu vou falar agora. Bom, gente, como eu terminei o vídeo passado falando que eu só chorava, só chorava, só chorava, eu comecei a orar, pedir para que Deus tirasse essa dor no meu coração, né? Para que eu voltasse a viver, porque eu queria voltar a viver. Eu não estava vivendo, eu só chorava. E era uma dor muito forte que eu sentia, chegava a ser uma dor física no peito. E a Bíblia fala que existe o tempo de chorar, o tempo de rir. Existe o tempo de prantear e o tempo de dançar. E aí eu percebi que ali era o meu tempo de chorar. Ali era o meu tempo de sofrer mesmo, né? Era um luto que eu tava vivendo. E infelizmente ninguém tá livre desse luto, né? E a gente não pode simplesmente deletar, anular esse momento da nossa vida. A gente tem que aprender a viver aquele momento e não alimentar. E esse era meu medo, alimentar a minha tristeza. E aí eu comecei a entender que eu precisava viver aquele momento, que aquele momento também era preciso. E mesmo assim eu continuava orando e falando para que Deus tirasse aquilo do meu coração, porque eu não queria alimentar, eu não queria viver o resto da vida com aquele sofrimento. E quando eu percebi que aquela dor já não estava mais fazendo parte do meu dia a dia, que eu já estava conseguindo fazer as outras coisas que eu fazia antes, eu comecei a orar para que Deus me desse um filho, mas que fosse da vontade dele. Uma coisa que eu sempre orava era: Senhor, se não for da sua vontade, eu não quero. Eu quero só se for da sua vontade. E foi assim que eu orei, que eu não queria que fosse feito, eu não queria ter filho só porque eu queria. Eu queria que fosse o sonho de Deus. Eu queria que acontecesse se fosse o sonho de Deus para minha vida, né? E que se aquilo não fosse o sonho de Deus para minha vida, para que Deus tirasse aquele sonho no meu coração, porque eu creio que ele ia me suprir de uma outra forma, ele ia me dar outros sonhos. Porque, gente, a minha vida, eu vivi a minha vida para viver os sonhos de Deus. Eu vivo a minha vida para viver os sonhos de Deus. Eu escolhi isso pra minha vida, né? Então, mesmo que aquilo fosse um sonho muito grande que eu tinha, eu entendia que só fazia sentido eu viver se fosse também da vontade de Deus. E eu orava. Eu falava assim: Senhor, se for para eu viver novamente essa dor, eu não quero nem engravidar. Não permita que eu engravide, se for para perder. E aí eu colocava a mão na minha barriga e orava assim: eu creio que a minha barriga, o meu útero, o meu ventre, ele não é sepulcro, ele não é cova, ele é fonte de vida, é um órgão para gerar vida. E que assim seja comigo. Se for para eu engravidar, para meu bebê morrer, eu não quero. E aí eu entreguei nas mãos de Deus e esperei meu próximo ciclo vir, esperei minha próxima menstruação vir, para eu saber se já estava voltando ao normal. E todas as vezes que eu passava em consulta, fazia algum exame, que eu precisei passar algumas vezes no médico, né, para saber como que tava. Os médicos falavam que era pra eu esperar. Tinha médico que falava pra eu esperar 6 meses, tinha médico falando pra eu esperar 3, e teve médica que mandou eu esperar um ano, que seria o tempo de eu fazer um exame pra saber se eu teria algum problema, né? Mas eu não queria esperar. Eu queria ter um filho. E aí eu conversei com o Marcelo, falei pra ele que eu queria muito tentar engravidar de novo, mas eu sabia que eu não ia conseguir ali naquele momento, porque o meu corpo ele ainda tava voltando ao normal. Então, provavelmente eu não ia conseguir engravidar ali, né? Que iria demorar um tempo, lá era fevereiro, lá para junho, julho, final do ano, mas eu não queria determinar a data para tentar. Eu queria não tomar mais remédio e quando vier, veio. E sempre orando, Senhor, meu útero, ele é fonte de vida. Eu creio que ele é fonte de vida. Se não for para eu ter filho, eu não quero nem engravidar. Não permita ninguém engravide. E, gente, o meu ciclo, ele sempre foi normal. Ele sempre foi de 28 dias. Era 28 dias certinho. Eu nunca atrasava. Nunca atrasava. Era 28 dias certinho. E aí, quando chegou no mês de março, eu percebi que tava chegando a data de vir minha menstruação, eu não tava sentindo nada. Eu não tava sentindo cólica, eu não tava sentindo dor de cabeça, nem o sintoma de TPM, que os meus sintomas de TPM sempre foram
em excesso. Era muita cólica, era muita dor de cabeça, era muito nervoso, era muito tudo. Eu não tava sentindo nada. E eu achei aquele estranho. E aí eu pensei na minha cabeça, eu posso estar grávida? Mas também não tava sentindo sintoma nenhum de gravidez. Enfim. Faltando 3 dias pra vir minha menstruação, eu comprei um teste de gravidez e fiz. Fui lá no banheiro da minha casa, fiz o teste. Isso era o último dia de férias do Marcelo. Então eu resolvi fazer naquele dia porque no dia seguinte ele ia voltar a trabalhar. Então, se o resultado desse positivo, eu queria já dar notícia pra ele com ele em casa. E eu fiz, gente. E deu positivo. E na mesma hora eu lembrei das orações que eu tava fazendo, que se não fosse para eu ter o meu filho nos braços, eu não queria nem engravidar. Que Deus não permitisse nem que eu engravidasse. Então, quando eu vi aquele teste positivo, gente, eu fiquei mega feliz. Eu só consegui agradecer a Deus. Eu lembro que me deu até uma tontura na hora, de tão eufórica que eu fiquei, de tão feliz que eu fiquei. E eu agradecia muito a Deus. Eu falava assim, Senhor, obrigada. E eu creio que dessa vez eu vou ter meu filho. Mas era assim uma certeza, gente, no meu coração muito, muito, muito forte, porque eu acredito que assim, se eu tô orando, se eu tô pedindo pra Deus, é porque eu creio que ele faz, eu creio que ele pode fazer. Então, se eu tava pedindo pra Deus não permitir que eu engravidasse, se não fosse pra eu ter, eu creio que ele não ia me enganar, né? Então assim foi. E aí eu dei a notícia pro Marcelo. Na mesma hora que eu dei a notícia pra ele, nós oramos. Consagramos o bebê, no caso, né? Nós não sabíamos que era 2. Consagramos a Deus, entregamos a gestação a Deus para que desse tudo certo. E deu. E foi tudo certo. E como faltava só 3 dias, né, pra vir minha menstruação, eu esperei atrasar e fiz um novo teste. Fui lá no posto de saúde e fiz um novo teste. E deu positivo de novo. E aí, o que eu fiz? Como eu já tava lá mesmo eu já marquei a primeira consulta com a obstetra. E marquei também com a obstetra de alto risco do convênio. Claro que a consulta com o convênio saiu mais rápido, né, gente? Porque o sistema público de saúde do nosso país é um pouco falho. Mas, enfim. E aí eu passei com ela e aí ela falou, vamos fazer ultrassom pra confirmar mesmo essa gravidez, né? E com uns 4 dias já saiu já a ultrassom. E aí eu fui fazer ultrassom, até então eu não sabia que era gêmeos. E foi muito interessante que quando eu entrei na sala, que a médica começou a me examinar, ela já falou, você tá grávida e você tá grávida de gêmeos. Mas, gente, pra mim não foi muito surpresa, porque na minha família tem muitos gêmeos, né? Então eu sabia que em algum momento, em alguma gravidez, talvez eu engravidaria de gêmeos, mas eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. E aí eu comentei com ela que eu tinha acabado de perder um bebê, e aí ela começou a chorar. Ela falou assim, como Deus é maravilhoso, né? Ele permitiu que um fosse para que ele te desse 2. Claro, gente, que não substitui, não substitui. Um filho não substitui o outro, 2 filhos não substitui um e assim vai. Mas isso foi o que me acalmou, o que me fez voltar a viver. Porque eu já não tava mais pensando no que passou. Ali o meu pensamento era dali pra frente. E eu precisava viver, voltar a viver, para que dali pra frente tudo desse certo na minha vida, para que as coisas começassem a fazer sentido. E aí eu fiz ultrassom, ela me entregou, né, o ultrassom na mão. E aí eu já dei notícia pra todo mundo, pra família inteira, porque eu não sou de fazer surpresa, porque eu não consigo segurar. Mesmo se eu tento esconder, meu rosto diz alguma coisa, então eu não consigo esconder. E aí, quando foi uns dias depois, veio a data da consulta com a médica do SUS. E aí eu fui, entreguei pra ela a ultrassom que eu já tinha feito, porque eu sei que ela ia pedir, então eu já entreguei pra ela. E aí, quando ela viu que eu tava grávida de gêmeos, gente, ela ficou muito brava comigo. Como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse feito tudo pra que acontecesse uma gravidez gemelar. Claro, a gravidez foi eu que fiz, sim. Mas a gravidez gemelar não foi algo que eu provoquei, né? E ela ficou brava. Ela falou assim pra mim, você não poderia engravidar agora e muito menos engravidar de gêmeos. Gente, mas não foi uma consulta, foi um tempo de sermão. Ela me esculachou dentro da sala. Mas eu tava em paz. Em momento algum eu fiquei nervosa, estressada lá dentro, nada. Eu fiquei em paz. Só ouvindo o que ela tava falando e pra mim, o problema é dela, o que ela tá achando. E aí na hora que eu fui sair da sala, eu abri a porta pra sair da sala, ela virou pra mim e fez assim, ó, eu se fosse você nem chover eu faria, viu? Aí eu falei, tá bom. E saí. E eu saí da sala com aquilo que ela me falou, mas não com medo. Eu fiquei
eu fiquei chocada por ela ter falado daquela forma. Ela é médica. Eu entendo que os médicos estão ali pra zelar pela vida, né? E não pra torcer que a vida vai embora. Bom, pelo menos eu entendo assim. Se eu tiver errado, alguém me corrija. E na mesma hora eu já passei no balcão já pra marcar o retorno. Falei que eu não queria passar com ela, que eu queria um outro obstetra. E graças a Deus, no posto de saúde aqui perto da minha casa tem mais de um ginecologista. Sei que tem posto que nem ginecologista tem. Mas aqui, se eu não me engano, são 2. E aí eu pedi pra trocar e eles trocaram numa boa, sem questionar nem nada. Mas eu cheguei em casa, assim, gente, chocada, porque eu falei, nossa, ela é muito desumana de falar isso. Chorei, mas por causa da falta sei lá, gente, de respeito por mim, por ter falado aquilo, né? Mas enfim, troquei, passei com outro médico. Às vezes eu preciso ir lá no posto e eu tô com as crianças, eu vejo ela e dá vontade de falar aqui, ó, os meus filhos. Você falou pra eu não fazer enxoval e eles vieram. Mas eu não vou fazer isso, não. Bom, pelo menos não agora. Pode ser que um dia eu fale, não sei. Mas eu tenho muita vontade de mostrar eles pra ela. E aí, gente, fiz todos os exames, fiz o meu pré-natal normal. Graças a Deus eles nasceram de 9 meses. Consegui levar a gestação até o 9º mês. Foi uma gestação de alto risco, sim, porque eu tinha passar por uma curetagem. Meu útero ele tava um pouco sensível, mas graças a Deus nada aconteceu por causa disso, por causa dos miomas que eu tenho. E porque eu tive diabetes gestacional, eu levei uma gestação de alto risco, um acompanhamento um pouco mais de perto. Mas de resto, gente, tive uma gravidez tranquila. Graças a Deus, eles nasceram, vieram direto pro quarto comigo. Não precisou de UTI. Nasceram dentro do peso normal. Enfim, gente, foi uma gestação, digamos que tranquila. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu já tenho os meus bebês, eu sofri muito. A perda que eu tive foi algo que mexeu muito comigo. Quando eu perdi, eu fazia parte do Ministério de Louvor da igreja. E aí eu precisei sair. Mas, gente, eu não saí porque eu tava revoltada com Deus, porque eu tava revoltada com as pessoas, nada disso. Como lá, eu não sei como que tá agora, mas lá nós seguíamos um sistema de escala. Então eu já tinha as datas que eu iria cantar, eu cantava. Eu já tinha as datas que eu iria cantar. E como eu não tava bem psicologicamente, eu não tava bem pra nem sair de casa, nem de casa eu queria sair. Então eu não quis comprometer o ministério. Então eu preferi sair pra que eles soubessem que eu não ia estar lá, né? Pra que eles nem contassem comigo. Melhor não contar comigo do que eu furar. Só foi mesmo por isso que eu saí, não foi por revolta nem nada. Fiquei uns dias sem ir pra igreja também. Mas não foi por revolta nem nada. Foi porque eu não queria ver ninguém, porque eu só chorava. E eu sabia que aquilo ia passar, enfim. Depois, gente, minha vida voltou normal, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus de verdade, porque ele me supriu. Se não fosse por ele, eu não teria sido curada essa dor, né? Porque assim, a saudade ela fica. Fica a curiosidade de saber como ele estaria hoje, como que ele seria. Eu sabia que era um menino, mas como ele seria, com quem ele iria aparecer. Fica a curiosidade, sim. Mas eu creio num Deus que consola, num Deus que conforta, num Deus que supre. E é isso, gente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E eu quero pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, que você curta esse vídeo, se você gostou, porque eu acredito sim que você gostou. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!